Amigo punk, escute este meu desabafo. A esta altura da manhã já não importa o nosso bafo. Pega a chinoca, monta no cavalo e desbrava essa coxilha. Atravessa os Aldaranha e entra no parque Farroupilha. Amanhecia e tu chegavas em casa com asa. A tua mãe dá bom dia e se prepara pra marcar o gado com o ferro em brasa. E não importa se não tem lata de cola, eu quero agora assistir nos meus pelegos e meu cavalo galopando campo afora. O meu destino é o destoque, mas eu chego aonde eu ouço a voz do acordeon, já escuto o gaiteiro puxando fole, vai animando a galdeirada do bolicho, enquanto eu sigo detonando o hardcore. Ou será que seria melhor aquela? Me convidaram para matar o suruba, não poder ir, Maria foi no meu lugar, toda arregaçada ela ficou sentada, eu não conheço mais a letra. Enfim, bom dia pessoal, sexta-feira, 24 de abril de 2026, agora são 10 horas e 43 minutos, e para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Para quem não está entendendo porra nenhuma no início desse vídeo, amigo punk, hoje é meu aniversário, pessoal. Então, muito obrigado desde já a todos. Eu tenho certeza que vou deixar sua mensagenzinha ali e tal. E durante algum tempo da minha vida, né, da minha vida anterior pelo menos, quando eu comemorava meus aniversários, quando eu, né, enfim, tinha condição de fazer um churrasco para 30, 40 pessoas, essa música era tipo meio que a cantiga de parabéns. Na hora dos parabéns, o pessoal puxava o amigo punk, né? Enfim, então é isso. Queria compartilhar com vocês esse momento. E sobre a suruba, para quem tá atento às redes sociais, me colocaram numa suruba ontem, né? E sem nem me convidar, me colocaram lá dentro. Te vira, né? Te vira. Enfim, não vou falar a respeito. Já falei com os envolvidos e para mim tá tudo certo, nada resolvido. Mas é coisa de rede social, né? Coisa de rede social. Dito isto, bora lá então. Sexta-feira chuvosa, o chão tá duro, como diriam os taxistas. Tô indo vazio aqui na Otto, tem que fazer um negocinho ali rapidinho. E depois ligar os aplicativos e dar-lhe no meio. Pra cima deles e cuida delas. Coisa querida, por mais passageiros. Pifadinha de novo assim, cara. Assim eu vou ficar muito mal acostumado. Só fazer o retorno e voltar no 214. Larguei no 147 do Almirante Gonçalves e agora vou pegar no 214 do Almirante Gonçalves. Tá mal paga pela distância da viagem, 17 pila lá para Plínio 80. Mas tá boa porque me largou pifado, né? Mas por mais passageiros como essa moça que eu trouxe agora, a Isadora, minha primeira passageira do dia, coisa mais querida, entrou toda disposta, que legal, moço, tu é youtuber, patati, patatá, e vamos conversando e tal. Chegou, acabou a viagem. Agora vamos para a próxima, pegar a Fernanda aqui então. Plínio 80, o que é Plínio 80? Tangamagape ou não, né? Um pouquinho antes, na descida da lomba à direita. É esse aqui o prédio? 205. É esse próximo aqui na frente. Tá ali ela, senhora. Vai. Um arco, colega, provavelmente. Deve ser essa senhora aqui. Oi, é Fernanda? Quer que eu manobre ou não precisa? Quer que eu manobre ou não precisa? Vamos dar ali, 11h26. Essa curva é um perigo, né? É perigo mesmo, tá? E é pior assim quando tem pouco carro. Quando tem bastante carro, o pessoal vem mais devagar naturalmente. Moto, Quando tem pouco, eles vêm rápido, daí é mais difícil. É passando a banca de revista, na frente desse carro vermelho tem um recuo. Aqui? Isso. Tá. Muito bem, senhora. Tenha um bom dia. Obrigada. Um excelente final de semana. Também, bom dia. Tchau. Tchau. Mas não é um recuo valendo, né? Não é um recuo valendo. Agora tem que sair de ré
Aqui na Plínio. Ah, mas que mapa horroroso, tio. Enfim, tá aí, ó. O 80 da Plínio, esse prédio comercial aí, que eu não sei o que tem aí, uma clínica, parece. Segunda viagem finalizada com sucesso. E agora, José. Olha ela. Não é todo dia que se vê Ferrari em Porto Alegre, né? Pois é. Olha só que linda. Ah, agora entendi de onde veio aquele barulho antes. Eu achei que era uma moto, procurei no retrovisor, não encontrei. É da Ferrari. Ó, ó, ó. Coisa linda. Esses dias eu vi uma caminhoneta da Ferrari preta, que depois eu descobri o nome, que eu já esqueci como é que é. Eu acho que nunca vi. Coisa mais linda, cabelo. Vi lá na Carlos Gomes. Como é que é o nome? Ah, esqueci. Sei. Daí eu fui procurar na internet. Custa 7,5 milhões de reais. Imagina só, e tem pouquíssimas no Brasil, 70 e poucos no Brasil. Pelo menos uma tá em Porto Alegre. Ah, como é que é o nome daquela caminhoneta? Mas enfim. Agora, quando a gente vê esses grandes ladrões presos, esses drogas, não sei o que, sempre tem o Lamborghini, tem... Ah, os grandão sim, né? Os grandão são os ricos. Os chinelos são os guri da boca. Os patrão estão todos milionário, bilionário. É. Vocês viram a Ferrari aqui na 24? Coisa linda, né? Olha, eu posso contar na mão as vezes que eu vi Ferrari em Porto Alegre. Não sei se foram 10 vezes que eu vi Ferrari em Porto Alegre. Eu lembro uma vez que eu vi uma abastecendo lá no posto da Encol. E há mais algumas perdidos por aí. Mas aquela preta, que eu esqueci o nome agora, vocês me deixaram no dia que eu mostrei, inclusive no vídeo. Me deixaram anotado ali o nome dela. Quem lembra do que eu tô falando, deixa anotado de novo, por favor. É uma SUV preta da Ferrari, coisa mais linda. E depois eu fui descobrir que tem 70 e poucos no Brasil só. E eu vi quem falou isso foi o Alcemar, o Pedro Manioto, em algum programa que ele participou, ele comentou a respeito dessa Ferrari aí. E daí eu fiquei, olha só, uma delas eu vi. Inclusive, só não para não passar batido. Meio-dia 3, estou aqui no famoso Morro do Ricaldoni, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, região tradicionalíssima da alta sociedade de Porto Alegre, né? Cheio de casarões aqui de centenários, enfim, né? Os velhos ricos da cidade, ou os ricos de verdade da cidade, moram tudo por aqui. E agora eu trouxe o senhor, mora num desses prédios lá no final dessa rua. Agora tem que parar aqui numa dessas ruazinhas. Essa aqui é a Cândido Batista de Oliveira. Vou pegar a esquerda ela e vou esperar o meu principal, bem posicionado que ficou o colega aqui, né? O meu principal passageiro do dia, o próximo. E com raiva já, porque não tocou. Qual deles? Aquele que inundou tudo, estragou toda a cidade, comeu a cidade inteira. A enchente, a senhora está se referindo? Ali não foi um desastre que aconteceu em Porto Alegre, senhora. Aquele foi talvez a maior desastre do Rio Grande do Sul da história. É, né? Aham. Eu também. Eu fiquei muito triste, sabe por quê? Porque teve gente pra mim que disse pra mim, a NET, eu perdi tudo. Não foi uma, não foi duas, foi 3, 4, 5. E eu tive que... Eu colaborei. Um dia eu reclamei não sei o que pro Uber. Ele falou, não sei o que, a senhora nem precisa reclamar porque eu perdi tudo. Eu fiquei tão emocionada com o homem. Sai da rua. Eu fiquei tão emocionada com o homem que eu falei, me dá o seu Pix aí que eu vou lhe passar um dinheiro. A senhora fica à esquerda, né? À esquerda. Tá, fechou então. Aí eu ajudei tanta gente. A minha filha mandou doar um quarto inteirinho pra uma pessoa. Bem aqui, ó, nesse carro. Aqui? Vermelho aqui. Tá bom. Chegamos. Muito obrigada, Feito. Daniel. Tenha um bom final de semana. Tudo de bom também, pra querido, senhora. fica com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Deus te acompanhe nos teus trabalhos, Obrigado, senhora. nas tuas viagens. A 24 de abril está aberta a temporada de falação de política. Sabe essas pessoas que nessa senhora que desceu agora,
que estão de mal com a vida e só querem encher a tua cabeça com todas as mágoas que elas têm. Não sei porquê, ela entrou no carro e começou a falar, eu nem lembro qual era, viagem de 7 minutos, ali da Hilário Ribeiro, aqui para Honório Silveira Dias, bairro Higienópolis. E daí quando eu peguei a Cristóvão já começou a... sim, agora eu lembrei. Passei na frente da igreja São Pedro e ela já vinha falando há 2 minutos, a menos de, sei lá, enfim. Foi só descer ali a lombinha que eu tava, né? E passei na frente da igreja de São Pedro. Não, porque esse padre é petista, é Lula. E daí começou a falar do padre. Depois começou a falar do Bolsonaro. Depois começou a falar da Austrália. Depois começou a falar do Melo. Depois colocou todo mundo no mesmo buraco. E agora, por último, minimizou aquela aquele desastre que aconteceu em Porto Alegre. Só um pouquinho, a enchente não foi um desastre que aconteceu em Porto Alegre. A enchente aconteceu no estado inteiro do Rio Grande do Sul e não foi um desastre, foi muito mais do que um simples desastre. Eu acho, a minha leitura, que um dos filhos dessa senhora, ou o filho, ou a filha, não sei, só acho, mora na Austrália. Porque do nada veio a Austrália. Porque na Austrália não é assim. Porque na Austrália as coisas funcionam. Porque na Austrália os bombeiros trabalham. Eu acho que um dos filhos mora na Austrália, ou o filho, ou enfim, né? E ela tá com saudade deles. E o velho dela deve ser o mala. Porque que pessoa amargurada essa senhora. Que pessoa... Eu deveria ter filmado. Só pego o áudio, na verdade, né? Como eu fiz. Mais tempo, mas só peguei no final ali. Eu pensei, não é possível. Essa velha tá se entregando. Tá, então. Vamos só fazer um mix primeiro. Pegar aqui na Felicíssimo e levar para o Hospital Moinhos. Daí tocou no lado esquerdo, sentido bairro da Cristóvão, que é aqui, ó, no Banco do Brasil. Cadê o Banco do Brasil? Não tem Banco do Brasil aqui, ó, merda. Ali do outro lado. E ela mandou mensagem pedindo que eu entrasse no estacionamento. E não tem estacionamento, só tem esse recuo aqui. Vamos ver se eu consigo. Vou conseguir. E não doeu. Eu ia fazer todo esse escarcéu, mas eu não posso ir aí, senhora. Aí eu não consigo chegar. Aí eu não consigo chegar. Mais que isso eu não posso fazer. Lá vem ela, dona Regina, levar ali para o Hospital Moinhos. Ontem eu tive aqui, mas no final da tarde, tava quase que impossível entrar nesse hospital. Tinha fila para entrar e fila para sair aí de dentro. Hoje tá de boaça. Hoje que tá chovendo aqui geral. É, mas era mais no final da tarde ali, era umas 5h30, 6 horas. E realmente é um horário que tem bastante fluxo, né? Mas ontem tinha fila de toda essa rua só pra entrar aqui. Tava... morrendo de fome, mas que resolver as coisas. Feito então, tenha uma boa tarde aí, um excelente final de semana pra senhora. Esse hospital sempre enroscado, sabe? Foi eu falar ali que tava vazio, chegou 3 na minha frente, e o Fiat que chegou na minha frente ali, que entrou sem inclusive da pisca, colega, ainda foi embarcar, passageiro com 2 malas, um correio bem pequenininho. E aí, um contramão? O toqueiro aqui vindo na contramão na Tiradentes. Deixa eu aproveitar que não tocou, inacreditavelmente não tocou aqui, São 20 para 1 da tarde, vou descer aqui em direção a Cristóvão Colombo. Poderia subir em direção ao Doutor Vale ou descer em direção a Cristóvão. Não subir, no caso, em direção a 24, Moinhos, enfim, vou em direção a Cristóvão. Porque se eu chegar ali no posto do Bufão da Farrapos, eu vou abastecer. O Ipiranga que tem aqui na Farrapos com Garibaldi e Santo Antônio, enfim. Mas eu queria só agradecer ao Jonathan Silva, Walker Corps, uma coisa assim, é o arroba dele no YouTube. Inscrito assíduo, frequente, todo dia comentando, me dando dica, me acompanha na pista. É o cara que mais me encontra pelas ruas de Porto Alegre.
Ele trabalha na mesma região. Apesar de ser de Canoas, ele vem vazio até Porto Alegre. Todos os dias, o Maitá liga o aplicativo já com as preferências de região ativada. Eu brinco com ele que não são minhas palavras, mas teve um colega que chamou ele de motorista Nutella lá no último churrasco, porque o Jonas é mais chato. Dizem que eu sou chato, que eu não faço... Enfim, né? Inclusive tem um comentário do rapaz ontem dizendo que eu vou acabar com os meus passageiros, porque eu bloqueei todo mundo. É um ponto de vista, eu tenho que respeitar, né? Cada vez que o cara dá uma nota 1, tem que assumir a consequência de talvez faltar motorista passageiro ali na frente para ti, no caso para mim. Mas não é o caso do Jonathan em relação à avaliação. Mas é o cara que não, só faz comfort, ele tem um Cronos igual ao meu. Igual ao meu não, o dele é muito mais bonito. Todo cuidadinho, bonitinho, é próprio no caso. E só faz corrida acima de R$2 o km, enfim, cheio de critério, cheio de motorista Nutella, brincadeira. Mandou 50 pilinhas no Pix agora de presente para amigão aqui, pra eu comprar uns latão. Falei para eles, cara, vou ficar bêbado antes da tarde. Não posso começar a beber agora, né? Jonathan, valeu, obrigado, viu? Valeu pelo carinho, valeu pelo presente. E agora eu vou ficar off aqui, aproveitar esses teus 50 pilinhas, vou inteirar aqui no meu Uber Conta e já vou abastecer e colocar minha gasolina no dia de hoje. Depois dá ali no meio. Depois segue o canal lá, vê como é que é. Peguei o nome ali. É diário de um Uber. Agora tu veio, obrigado, amigão. Mais um frentista, a grande maioria aqueles que me conhecem me seguem. Sabe meu nome, cumprimento e tal. Mas esse aqui acho que é a primeira vez que... Eu não lembro dele de cabeça também, assim. E veio todo pelo que tu faz resenha, não sei o que, meu bruxo, não sei o que. Porque são todos motoristas de aplicativo, né, os frentistas. Aliás, quem não é motorista de aplicativo, vamos combinar, tia. Mas eu já falei com vários que são, né? Que na ida, na volta do serviço, do trampo, aquela coisa toda. Ou no final de semana. Porque não dá pra negar, isso aqui permite que qualquer um trabalhe aqui. Talvez. E bons ouvidos pra isso. Esse seja um dos problemas, talvez os principais problemas para nós. A alta oferta de mão de obra, né? Não qualifica o serviço. Não cria uma demanda. Sei lá, vocês entendem o que eu tô falando, né? Mas não era sobre isso que eu queria falar. Lombo do Pinheiro. Buscar aqui no Shopping Total, tocou enquanto eu fazia abastecimento ali. Faz tempo que eu não vou para a região da Lombo do Pinheiro, agora são 12h53. Tá pegando direitinho a corrida. Eu não gostaria de ir para lá agora, porque é longe, porque é demorado, porque eu vou pegar tranqueira, provavelmente. Mas é na faixa, na própria Oliveira Rimião lá, né? Não sei qual parada, mas não interessa. Lá em cima, lá no meião mesmo. E não sei se depois eu consigo corrida na sequência boa para voltar, né? Mas enfim. Vamos fazer ele, porque a coisa tá pagando direitinho. No Comfort. E vamos aproveitar ali. Então fica de boa aí. Espera que a gente já vai descer. E aí vai poder soltar. A gente já vai sair. Já vem. Vai escrever. Quando a gente entrar na rua, a gente... Essa aqui, né? Deus, tá? Pode tirar.
Viu? É por aqui? É aí nos Portão Preto. Aqui? Uhum. Feito então. Uma boa tarde pra Deixa eu vocês. só tirar. Que eu vou colocar por cima dela. Não dá pra ver de perto. Muito obrigada. Bom Feito, tchau, tchau. Tchau, Esther. final. Tchau. Passou a dor de cabeça? A dor de barriga, Ela aliás. tava fazendo drama. Eu percebi. Porque ela não gosta Tu não vai de esquecer os cinto. tênis, o sapato dela, né? Tirei, Já pegou? peguei, já. Obrigada. Feito, moço. Bom trabalho. Tchau, tchau. A pergunta é a seguinte, que não quer calar. A culpa da falta de educação da mocinha, da Esther, é dela ou dos pais? Eu tenho a resposta. Eu tenho a resposta. É claro que é dos pais. É óbvio que é dos pais. 4 anos de idade já tem discernimento para entender o que é certo e o que é errado. Mas enfim, coisa de criança. Eu preciso reconhecer isso também, né? Eu preciso reconhecer isso também. Mas fazia tempo mesmo que eu não pegava uma criança tão mal educada. Cheguei aqui, fiz a leitura errada do aplicativo do Guigo, mas tá tudo certo, não doeu. Uma ruazinha de terra aqui na travessa da Afonso Mariante. A única questão, 44 minutos de viagem e a Esther, a mocinha essa, veio reinando, acho que essa é a palavra correta, toda a viagem. De partida, quando elas entraram no carro, eu pedi para ela colocar o cinto, né? Eu falei para a passageira, só coloca o cintinho nela, que a viagem é longa e tal, não sei o que. Ela começou, eu não quero colocar cinto, não sei o que. A mulher, assim, eu não te aguento mais, diz ela para a mãe e para a filha, eu não te aguento mais. Eu pensei, putz, eu acho que essa é a deixa para eu dizer que eu também não vou levar, né? Eu acho que pode ser esse o argumento perfeito para dizer assim, não, claro, se tu não aguenta mais ela, mas não, né? Não, vou dar chance para essa família, vou levar elas para casa. Daí pegou o celular, jogou o celular para ela e daí a mãe disse para a criança, só não coloca muito alto, senão o moço não vai nos levar. Eu disse, tá, já tem um argumento aí, né? Na subida da Santo Antônio, ela pegou o volume e colocou lá em cima. Eu olhei para ela assim, olha, me desculpe, mas baixa um pouquinho o volume, senão eu não vou conseguir levar vocês. Outra choradeira. Sabe aquelas crianças birrentas que estavam o tempo inteiro tentando aparecer? Queria se deitar no carro, tirou os tênis, colocou em cima os pés em cima do banco. Tudo aquilo que a gente vê nas redes sociais aconteceu. Fazia tempo, com liga X, mas antes de ligar X eu vou direcionar para o centro, porque eu não vou ficar pipocando aqui, não conheço muito essa região. Muitos motoristas estão usando. Que legal, sabe? Foda-se tudo, então. 25 para as 2 da tarde. Deu 15 segundos, já tocou. E não é das piores corridas, principalmente pelo destino. Praça Menino Deus. Lá no bairro Menino Deus. Pegar aqui, vocês conhecem a Quinta do... O loteamento Quinta do Portal? Eu conheci depois de Uber, enquanto Uber, né? Vou mostrar para vocês aqui. Essa é a estrada Afonso Lourenço Mariante, aqui na Loma do Pinheiro. E aqui à esquerda tem um loteamento que chama Quinta do Portal. Antes de ser Uber, eu só sabia que existia uma linha de ônibus que dizia Quinta do Portal, né? Inclusive aqui, o nome do supermercado que tem na entrada do bairro é Super Quinta. Deve ser relativo à Quinta do Portal. Será que é? Deve ser, né? Essa aqui deve ser a principal do loteamento. Eu sei que a principal é asfaltada e as transversais não eram a última vez que eu vim aqui. E adivinha onde que eu vou pegar a passageira? Sim, numa transversal, que na teoria não era. A primeira estava asfaltadinha, bonitinha. Vamos ver aqui. Com sorte eu pego no asfalto. Por que eu tô falando isso? Porque olha só a chuva que tá. Imagina pegar na terra a passageira agora. Né? Como é que não vai ficar o interior do carro? E esse aí manobrando precisa de 3 faixas para manobrar um Gol. É impressionante, né? É impressionante. Precisa de 3 faixas
para Manumbá um gol. Lá no final tá o fim da linha dos bus, que tá do portal. E pelo jeito é na parte não asfaltada que eu vou buscar passageiro, sabe? Enfim, tomara que eu consiga voltar depois, porque é tudo íngreme para as direitas, que é justamente onde eu vou pegar a passageira. É tudo íngreme. E com essa chuva aí o carro resvala. Asfaltada também essa aqui. Por enquanto todas que eu tô passando estão asfaltadas. Mas aquele asfalto que é final de sobra de asfalto da via principal, que no caso é essa. Aqui é o fim da linha do Quinta do Portal, ó. 394.6. E agora aqui à direita é a rua que eu vou pegar a passageira. E pelo jeito, bonitinha a rua, perfeita a rua. Viu? O falador passa mal. Não tem graça nenhuma. Asfaltaram então todo o bairro pelo jeito. Cadê a Helena? Só falta eu achar a Helena e partir o menino Deus. Cadê a Helena, merda? Puta que pariu. Só no... É pra ser aqui nessa casa, ó. Mas é claro que ela não esperava que eu chegasse. Então, já vamos se adiantar, já vamos manobrar pra adiantar o retorno, né? Aqui, ó, sair na frente, vocês podem ver aí, não asfaltaram ainda. E olha como é que fica em dia de chuva, ó. Fica tudo nas cachoeirinhas. E ela não saiu ainda, ela não viu que eu cheguei. E pior, essa corrida é prioridade, se eu cancelar não ganho porra nenhuma. Mas eu não vou cancelar só pelo destino, vou esperar a passageira, vamos ver que nota que ela tem. 5.0. Ah, eu não vi quantas viagens, duvido que uma passageira dessa seja 5.0. Tá esperando dentro de casa. Nenhuma movimentação lá dentro. Deve ser menos de 5 viagens, com certeza. Com certeza. E nada ainda. Tipo, puta que pariu, sabe? Puta que pariu. Nenhuma movimentação. Nenhuma porta aberta. Agora era a hora do megafone, sabe? Agora era a hora do megafone. Ok. Ai, eu não acredito que só agora que ela mandou um ok, cara. Eu tô ligando pra ela, eu queria fazer rede ocupada. Que falta de respeito, cara. Olha aqui como é que tá o cronômetro já. Eu tô esperando, porque ela vai me levar pro menino Deus. Mas eu acho que eu vou deixar na chuva, sabe? 1,55 negativo, ou seja, 4 minutos que eu tô aqui parado esperando ela, mais uns 3 de deslocamento. E agora que ela mandou um ok no chat. O que eu faço aí? O que eu faço? Eu vou engolir esse sapo e vou esperar. Ou não? O que tu acha? Eu tô na Lomba do Pinheiro. Se eu tivesse lá na Praça Menino Deus, eu já tinha cancelado há muito tempo. E ela vem com tênis na mão. Vai largar o tênis aonde? É muita cara de pau, sabe? É, Helena? Isso. Que absurdo, cara. Tarde. Boa tarde. Desculpa que ela chamou e nem me avisou. Só não coloca o tênis no banco, por favor, tá? Oi? Só não larga o tênis no banco, Não, por tá no favor. chão. Praça Menino Deus, 73? Isso. Não, mal entendido tá tudo certo, tá explicado. Agora o cheiro de chulé não tem como desculpar, né, tia? Vamos combinar. Puta que pariu. A moça veio pra trabalhar no mercado aqui. E quem chamou foi a chefe dela, patroa, sei lá o quê. E simplesmente não avisou ela que eu cheguei lá. Ela pediu um monte de desculpa, disse que o marido dela é Uber também, que eles nunca fazem isso e tal, não sei o que, patati patatá. Ah, mas pra que esse cheiro de chulé, sabe? Não precisava disso, cara. Ela veio com chinelo e meia, tênis na mão. Acho pra não embarrar os tênis, né? Pra não trabalhar com os tênis embarrados, porque o chinelo embarrado entrou no meu carro. Mas enfim, a moça super de boas. Nota 1 pra Helena, não sei nem o nome dela, por sinal, da minha passageira, né? Uma nota 1 pra Helena. Porque não avisou a minha passageira. Nota 1 pra minha passageira também, porque cheiro de chulé ninguém merece, vamos combinar. Puta que pariu. Agora, se não tocar nada, vou parar aqui no posto da Botafogo. Agora são 12h12 da tarde. Parar aqui no posto da Botafogo com a Getúlio. Vai dar um mix e almoçar. E depois encarar a perna da tarde, né? Nos últimos dias dessa semana aí. Os dias que eu trabalhei, na verdade, que eu não trabalhei segunda e terça.
quarta e quinta, ontem e anteontem, essa pedra foi terrível. Foi, 16 pila pra Paris Borges. Tá ok. Tô dando 15 minutos pra 6 km. Vamos dar-lhe. Vamos dar-lhe. Alerta para cenas repugnantes. É uma delícia, só para não passar batido. Ainda aquele frango. Eu fiz separado da galinhada, lembra? Galinhada separada. Enfim. 10 para as 3 da tarde, parei aqui no posto VIP, que tem na Protásio Alves. Um pouquinho antes da Saturnino. Eu cozinho pra caralho, vai se fuder. Bora enfrentar essa perninha dessa tarde chuvosa aqui em Porto Alegre. Todo o tempo que eu almocei, até 2 minutos atrás, até chegar aqui, ir no banheiro, comprar cigarro, uns 15 minutos mais ou menos, o aplicativo ligado com Comfort. Tô me repetindo já demais, né? Esse assunto tá ficando chato. Nem a merda me mandou. Liguei X, pá, tocou. Vou pegar aqui uma viagem de merda, é verdade. 13 pila. Vou pegar aqui no Chácara, Matias José Bins. Vai ali pro Partenon, na Rua Portuguesa. Enfim, vou então buscar o que der pra buscar agora, a partir de agora. A chuva tá apertando, tá engrossando. Não sei se tem previsão de ser mais chuva ou menos chuva. Mas dinâmica que até agora que é bom nada, pelo menos onde estive. Eu acho que começou não para agora. Valendo, sabe? Tô indo pra terceira sem tirar, sem respirar, né, já. Uma em cima da outra, umas corridinhas ok, nada demais. Se tirasse a chuva. Considerando que tá chovendo e o trânsito tá caótico, era pra estar pagando bem mais. Por exemplo, agora, pegar 18 pilas aqui na Silva Só pra levar pra Jari. Quanto tá dando isso aqui, ó? 22 minutos. Pensa se isso é uma boa corrida. Não é uma boa corrida. Era só comparada à corrida de ontem, que tá oferecendo 13. Fazer a mesmo tipo de corrida. Mas enfim, começou a tocar como se não houvesse amanhã. Agora são 4 horas da tarde. Falei cedo demais. Recusei uma pra Cascais, que não tava ruim a relação. Cascais, Avenida Cascais, lá no Passo das Pedras. Recusei uma pra lá e... Então agora eu vou te colocar na geladeira. Coisa que não tinha acontecido ainda hoje. Só na hora que eu almocei, mas é horário, posição, aquela coisa toda. Agora são 4h26, tô aqui na Jari, quase esquina com a Grécia. De frente com aqueles condomínios que eu adoro, ó. Já há uns 3 minutos atualizando as mensagens que graças a Deus e a vocês, né, na verdade, que estão mandando mensagens. Tá vindo várias mensagens aí bem legais, bem interessantes. Então obrigado a todos. Eu tô respondendo todas que eu consegui até agora. Eu acho que tá em dia. No Insta, no WhatsApp e no... Aí está, parabéns, saúde. Isso aqui eu não tinha visto ainda. Gustavão, um abraço, Gustavo. E os pila na guaiaca do gaúcho. Que teus sonhos se realizem. Alvorada, vai se fuder, merda. E continue sendo quem és. Papai do céu te abençoe hoje e sempre. Cada uma melhor que a outra, sabe? Obrigado a todos, eu tô tentando responder a todos. E é isso.
É muito bom esse feedback. Esse feedback é muito legal. Eu me orgulho muito disso. Talvez se eu fiz alguma coisa boa nessa vida foi isso. Isso que eu não faço a menor ideia. Bora voltar ali então. Eu esqueci de gravar na sequência. Eu mostrei o túnel, uma coisa de dois, três takes atrás. Eu filmei o túnel, né? Só que daí eu... Pô, tá fechado aqui, tio. Ah, mas eu consigo acessar aqui, né, pra direita. Ah, mas eu consigo por lá. Tocou no Carrefour. Mas para Alberto Bins, Plaza São Rafael, não vai ter rancho, né? Espero que não. Quando eu mostrei o túnel, eu tava levando para Alberto Bins, pro Plaza São Rafael. O almoço que eu peguei lá na Cristiano Fischer. E daí cheguei lá, já tocou em seguida na Pinto Bandeira. O rapaz, eu nem filmei, depois já levei ele pra Guete. Na Guete eu peguei a moça para trazer aqui para Jari. E agora vamos voltar ali, teoria do bumerangue. Senhora. Oh, muito obrigada. Feito. Antes, muito. Bom final de semana. Oh, muito obrigado. Obrigado. Ok. Aqui? Aqui. Onde? Aqui nesse hotel. Meu Deus do céu, vocês perderam uma chinesa, japonesa, coreana. Anda muito rápido, eu estou atrasada para documento, dizia ela quando embarcou lá no São Francisco. Vamos dar ali. Chegar no São Francisco agora. Ai, coisa feia. Eu não queria ter mostrado ela, eu apertei antes do botão, na verdade, mas enfim. Anda muito rápido, anda muito rápido. Estou atrasada para documento. Confirmei 3 vezes o endereço, ela não respondeu nem para mandar a merda. Eu imaginei, tá, ela não deve ter me entendendo, deve ter gravado. E agora desceu correndo, não sabia pra onde ela tinha que ir. Detalhe, eu quase atropelei essa passageira. Ela tava me esperando na frente no meio do estacionamento do Carrefour, não tava nem na área de embarque, desembarque lá. E daí quando eu cheguei assim, tô chegando, ela me viu e veio. Mas na hora que eu fui encostar do lado dela para ela embarcar, ela pegou essa atravessou na minha frente. Foi por isso aqui, ó, que eu não atropelei minha passageira antes do embarque. Não era minha passageira ainda, né? Se tornou depois. Mas enfim. E por falar em felicitações, né? Alguns takes atrás aí eu falei sobre que eu tô o dia inteiro respondendo mensagens e tal. Por sinal tem mais uma agora aqui. De quem é esse aqui? Do Jorge Soares. Ah, tá, já virou resenha. Ele já me mandou os parabéns, eu já agradeci. Ele já tá em Viamão, eu acho. Tá, não é sobre ele que eu queria falar. É sobre o Cássio. Me abordou agora no trânsito, em meia Cristóvão Colombo, parou do meu lado, ele dentro do seu maravilhoso Onix Plus Grafite. Ele me buzinou, me cumprimentou, fez eu baixar o vidro, que tava o vidro fechado, era chuva, né? Parabéns, meu bruxo, isso que legal. Até no trânsito estamos recebendo os parabéns no dia de hoje. Que delícia, cara, é pra isso que eu vivo. Parou. 7h05 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Aqui na Praça Daltro Filho, bem em frente ao Senac. Ia cumprimentar o Cris e a Ana agora, mas eles entraram provavelmente para a aula deles. Cristiano Franco, motorista na prática, é a Ana Paula, a Queen Driver. Quando vim deixar meu passageiro aqui no Senac, por sinal. Passei por eles, eles estavam de resenha na rua. Dei a volta na quadra para tentar cumprimentá-los de verdade. Só dei uma buzinadinha. Enfim, não encontrei os... Eu acho que eles vão no churrasco dos guris na próxima terça-feira. Já falei sobre o churrasco dos guris aqui? Hoje não. Então quando estiver vendo esse vídeo aí, acesse o grupo lá. O link tá na descrição. Terça-feira, lá no Campo do Canarinho, churrasco dos guris, 7ª edição. Últimas horas para tu te manifestar. Segunda-feira o Rômulo e o Moraes vão estar já providenciando toda a carne, enfim. Então já precisa estar com a lista confirmada de quem vai, né? Então quando tiver interesse aí, entra no grupo que está na descrição desse vídeo aqui. Manifesta teu interesse lá. Faz o pagamento do Pix por Rômulo e patati patatá. Talvez quarta-feira, terça-feira, tu troca uma ideia com eles então. Parou agora,
Na verdade, tocou uma 45 pila para Ipanema que eu fiquei com preguiça de fazer. Vamos ver como é que a relação tava. Não tava ruim, ó. 85 pila a hora. Dr. Guilherme Schultz. Deve ser ali no Jardim Isabel, que eu não lembro de cabeça onde é essa rua. Ou é no Jardim Isabel ou no Jardim Imperial. Mas enfim, não peguei a corrida. Eu achei que ia ser demorada demais. E lá não sei se ia ser bom daqui a pouco, né? Lembrando que tá chovendo hoje. Não sei como é que vai ser a noite. Final de mês, aquela coisa toda. Tem show do TNT na Araújo Viana hoje. Não sei se vai estar lotado, não. Imagino que sim. Mas eu não faço evento, né? Então não é uma demanda pra mim. É só alerta pra passar longe. Ah, que loucura, não é possível que eu ia parar no Centro Histórico de Porto Alegre às 7h da noite, parar de tocar assim, nem umas corridinhas. Ah, eu tô com o X desligado, né? Mas não tô a fim de ligar. Vou ali ver se consigo mijar no poço da Patrocínio, então. Daí depois sim, caso não tenha tocado nada ainda. Tô louco já, escutando o barulho do aplicativo. Deve ser algum colega que tá parado por aí. Vou ali então. E se não toco depois eu ligo o X. Eu não sei até que horas vou. Eu queria fazer 40 corridas hoje, para fazer 80 corridas da missão. Porque domingo não vou trabalhar. Vou no jogo do Grêmio com os guris, os meus filhos. Mas não sei se eu vou ter saúde para fazer 40 corridas, sinceramente. Teve uma época, para quem me acompanha há mais tempo, que essa missão de estagiário terminava no sábado. Fazia 45 cada dia, tá? Tocou. Coronel Januíno, e agora? Vou pegar a esquerda aqui antes que passe. E acertei. É ali na frente, ó. Não, no próprio Senac. Dei toda a volta de novo onde eu tava. Que loucura, né? O estagiário parece que brinca com a gente. Eu saí dali, tocou ali. Alandra. Leva lá pra São Paulo, 901. Lá no 4º distrito. 901, eu acho que é o Largo da Chosen, né? Tenho certeza, mas é naquela região ali. Mas enfim, teve uma época que eu fazia 45 corridas na sexta, 45 corridas no sábado e batia a missão do estagiário toda semana. Quando tinha, né, é verdade. Só para não sair domingo e ficar rico no sábado à noite. Hoje em dia eu não tenho saúde para fazer 30. Não consigo mais. Primeiro que eu não trabalho, que eu já mudei a minha forma de trabalhar. Durante muito tempo eu fazia as corridas de 6, 7 pila com o X ligado de pacote, assim, de balai, sabe? Fazia 4, 5 por hora, então daí conseguia fazer 45 corridas num dia. Hoje não consigo mais. Eu acho um absurdo. Mesmo sabendo que às vezes na maioria das vezes a relação da curta é melhor do que da longa. É muito desaforo fazer corrida de 6, 7 pila, né? Vamos combinar? O colega ali me cumprimentando. Enfim, não era pra isso o take, era só pra dizer que tinha parado, já voltou a tocar, então vamos seguir minha jornada aqui, pegar a Alandra do próprio prédio do Senac onde eu estava antes. Chutei o balde, abortei a missão. 9h09 da noite. Aqui na Borges com a Ipiranga, para acessar a Ipiranga e pegar a Beira Rio em direção Minha Casa Minha Vida, Cafofo do Sol. Você acha que, sei lá, exagerando uns 10 minutos parado aqui na frente do 2277, onde eu finalizei a minha última corrida. Só recusando desaforo, em cima de desaforo, em cima de desaforo e em cima de desaforo. Definitivamente, uma noite de sexta-feira chuvosa, tocando 6h47, como se não houvesse amanhã, não é pra mim. Não tenho mais saúde pra isso, não tenho mais saúde pra isso. Eu tenho certeza que se eu ficasse até umas 11 da noite, não é que eu bati a meta, eu ia a 600 pila. Que falta pouco, apesar disso ainda falta pouco pra minha meta. Mas eu não tenho mais saúde pra ficar fazendo esse monte de coisinha assim, sabe? Sem... Enfim. E também caiu adrenalina durante um bom tempo do dia. Eu tava bem adrenalizado por conta das mensagens que eu recebi diversas. E como isso faz bem, pessoal. Isso como me fez bem. Como deixou meu dia mais leve. Né? Podia ser sempre assim, né? Podia ser todos os dias do meu aniversário, que daí tá tudo certo. E é só trabalhando e curtindo a vibe, a energia positiva. Acabou a adrenalina,
Cabeça voltou para a realidade. Passação de raiva em cima de passação de raiva. Então bora, off, já tô off aqui, passando agora pela orla. Em direção ao Cafofo do Sol. Vou rodar aqui uns 6 km vazio. Mas é melhor assim do que levar. Nem cheguei a pegar uma corrida para fazer para Vila Assunção por 12 pila, pagando 1,47. Eu disse não. Eu não mereço isso. Uma sexta-feira de noite chovendo. Eu não vou fazer uma corrida por 1,47. 12 pila para pegar no Mãe de Deus para levar para Vila Assunção. Não. Não vou fazer. Cancelei e vou embora. É isso que eu tô fazendo. E bora descansar sobre esse vídeo, porque amanhã tem tudo de novo e de novo. Lembrando mais uma vez, últimos momentos para quem quiser participar do churrasco dos guris. O link está na descrição desse vídeo. Amanhã à tarde vou fazer uma live, por volta das 3 da tarde. E tem vlog também. Eu consegui fazer na última quinta-feira, ontem no caso, vlog e live ao mesmo tempo, simultaneamente. Eu acho que não comprometeu o conteúdo do vlog. Eu consegui entregar a live também. E eu não pretendo parar de fazer live. Porque eu já falei aqui, eu tenho atingido um público novo. Tenho aumentado inscritos. Tenho dado um retorno legal e me entretém também de alguma maneira, né? Isso é importante. Essa troca. E eu voltei forte, não sei se vocês perceberam com os vlogs. Desde quarta-feira todos os dias, amanhã vai ter de novo. E domingo não, porque este domingo eu não vou trabalhar. Acho que comentei por alto aqui. O Felipe, meu filho, me convidou para irmos nós três, eu, ele e o Rafa, no jogo do Grêmio, domingo. Uma forma de comemorar meu aniversário também, faz muito tempo que eu não vou no estádio. Vai ser mais um domingo de confraternização com meus guris e com o Grêmio também. E esse Grêmio que só tem me atrapalhado minha vida ultimamente. Mas eu vou só aproveitar, só curtir, só vou pela parte boa de um jogo de futebol que é a resenha, né? Então nesse domingo eu não vou trabalhar, então não vai ter nada no domingo. E daí na segunda-feira voltamos com tudo. Para mais um mês inteiro, né? Porque praticamente já vai começar o mês de maio. Ainda vai ter 3, 4 dias ali, é verdade, mas enfim. Tá, então amanhã normal aqui, vlog, enfim, para quem tiver disposto, dá uma olhadinha no meio da tarde ali. Dá uma verificada se tu tá com o sininho ativado para receber a notificação na hora que a live começar. E se tiver disponibilidade de me acompanhar, trocar uma ideia, fazer uma resenha. Tem sido legal, tem sido divertido. Às vezes eu encontro o pessoal na rua. Esses dias eu entreguei 2 bonés devido à live. Foi sábado passado, se eu não me engano, sexta-feira passada, não lembro. Que o pessoal tava me vendo, que já tinha pago e tal, né? E correu atrás de mim, foi o Rogério Butti, que me achou no Parcão, e o Marcelo, não lembro sobre o nome, acho que é Borges, Marcelo Borges, que me achou também ali no bairro Santana, me seguiu durante uns bons 2, 3 km. Então tem sido divertido, é um conteúdo legal também que eu tô gostando de fazer. Isso aí não tem atrapalhado, na minha opinião, em nada a audiência dos vlogs, só tem somado, né? Diferentemente do podcast que tava puxando para baixo a audiência. E lembrando que eu não parei de fazer podcast, não pretendo parar também, só reduzir a frequência para 1 por semana, né? O próximo vai ser na próxima terça-feira. A princípio vai ficar sempre nas terças-feiras. Eu já tenho episódio gravado até o final de maio, prontos, inclusive upados, só falta publicar. E depois de maio, depois na metade de maio eu volto a gravar para seguir nessa sequência aí, porque eu também não pretendo parar de fazer podcast, que também é um conteúdo que eu gosto, também é uma resenha que eu troco energia com o convidado. Todos foram sensacionais, sem exceção. Então, enfim, né, essa é a ideia pro canal para os próximos dias, semanas aí, quiçá meses. Então bora descansar então, chega de falar. Hoje o vídeo ficou longo, para aqueles que gostam de vídeo não chegou perto de hora com certeza, mas passou de 30 minutos com certeza também. E amanhã tem tudo de novo. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E que não foram, faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição, não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará.
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E todos aqueles que me desejaram um feliz aniversário, muito obrigado. Pode ter certeza que vocês mudaram o meu dia.